Oi, gente. Nós somos o grupo G2, que sou eu, Josiane, a Jéssica e o Antônio, e nós vamos falar sobre o artigo Comunicação Científica e Divulgação Científica, aproximações e rupturas conceituais. Nele, o autor descreve e analisa os traços que distinguem esses dois processos ligados à difusão de informações em ciência. Ele inicia falando que a literatura brasileira em comunicação e divulgação científica não tem contribuído ao longo do tempo para o refinamento de alguns conceitos básicos que dão suporte à teoria e à prática nessas áreas. E devido a essa falta de atenção, os limites e abrangência dessas áreas acabam não sendo definidos com clareza. Apesar de serem parecidas, são duas vertentes diferentes da difusão de informações relacionadas à ciência e tecnologia. A comunicação científica diz respeito à transferência de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações que se destinam aos especialistas em determinadas áreas de conhecimento. Já a divulgação científica compreende a utilização de recursos, técnicas, processos e produtos para a veiculação de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações ao público leigo. E a partir daí, o autor vai analisando as diferenças entre esses dois conceitos. Nesse caso, ele cita o perfil do público, o nível do discurso, a natureza dos canais e ambientes utilizados para sua veiculação e a intenção de cada processo em particular. Em relação ao perfil do público, no caso da comunicação científica, são os especialistas, pessoas que, pela sua formação específica, estão familiarizadas com os temas, os conceitos e os processos de produção de ciência. No caso da divulgação científica, são em sua grande maioria pessoas leigas, que não possuem informação técnico-científica que permita que elas consigam, sem maior esforço, decodificar um jargão ou um termo técnico. A percepção desse público sobre a ciência é normalmente bastante difusa e é formada por vários equívocos, como, por exemplo, imaginar que a ciência e tecnologia não é algo contínuo que progride aos poucos, mas que ela progride aos saltos a partir de ideias de mentes geniais. Uma percepção que é favorecida pelo ensino formal da ciência, que destaca indivíduos absolutamente privilegiados e não um processo particular de produção, que muitas vezes acaba aniquilando essas individualidades. O nível do discurso também apresenta diferenciações, e eles estão em consonância com as singularidades do público-alvo prioritário. Na comunicação científica, é uma linguagem mais técnica e mais científica, com todos os jargões e termos específicos da área do qual ele se trata. Já na divulgação científica, visto que o público leigo não é alfabetizado cientificamente, é preciso decodificar ou recodificar o discurso especializado, para que ele se torne compreensível. E devido a isso, ocorre constantemente um embate entre a necessidade de manter os termos técnicos e os conceitos, para evitar leituras equivocadas, e a necessidade de estabelecer comunicação, de uma maneira que o público consiga compreender. Sobre a natureza dos canais, na comunicação científica, é algo mais restrito. Ocorrem eventos técnicos científicos e periódicos científicos, ou publicações mais especializadas. Já a divulgação, etc. Já a divulgação científica está associada muitas vezes à difusão de informações pela imprensa, mas ela não se limita apenas a isso. Ela também se faz presente em livros didáticos, folhetos, campanhas publicitárias e de educação e etc. O problema é que durante a decodificação do texto, novos elementos e termos acabam sendo incorporados por quem faz a mediação, e raramente o jornalista ou o divulgador tem capacidade para fazer essa decodificação. Esse processo pode acabar ainda priorizando mais a espetacularização da notícia do que a precisão ou a completude das informações. Isso tudo acaba afetando a qualidade da informação final, sem falar que não há normalmente contato entre quem de fato produziu essa informação e a audiência, o que reduz esse processo a uma mera transmissão. A comunicação científica e a divulgação científica, por mais semelhantes que possam parecer, elas possuem finalidades diferentes. A comunicação científica busca levar a comunidade científica
informações técnicas relacionadas aos avanços da ciência, as novas conclusões chegadas ou a reformulação de teorias ou práticas já existentes. Já a divulgação científica visa a democratização do conhecimento científico, ou seja, busca levar a ciência para o público leigo. Esse processo, que também é conhecido como alfabetização científica, procura levar a ciência para a população em geral, de uma maneira mais didática, utilizando uma linguagem mais simples para que as pessoas consigam entender as informações, já que, na maioria das vezes, o público comum tem pouco ou até mesmo nenhum contato com informações científicas. Normalmente, torna-se público informações e métodos importantes que impactam o dia a dia das pessoas, ou seja, algo que influencia diretamente o cotidiano comum, justamente para ajudá-las a assimilar as informações. De um modo geral, a comunicação científica busca promover um debate entre especialistas, promover uma troca de ideias entre eles, com o objetivo de disseminar as movimentações da ciência, o desenvolvimento da ciência. Já a divulgação científica busca fazer com que o público leigo, ou seja, as pessoas comuns, possam entender, mesmo que de maneira superficial, a ciência, e principalmente como ela se aplica no dia a dia. A comunicação e a divulgação científica, elas têm finalidades diferentes, mas mesmo assim elas possuem alguns pontos em comum. As duas buscam tornar público o avanço da ciência, mesmo que cada uma direcionada para um tipo de público. O importante é disseminar o conhecimento científico para que ele possa chegar até mais pessoas, contribuindo para a melhoria da sociedade, em diversos âmbitos. Além disso, os dois sistemas de circulação esbarram em obstáculos pelo caminho. Interesses que vão além da divulgação da ciência, como reputação, divergências políticas e principalmente interesses econômicos, tudo isso influencia na qualidade de transmissão do conhecimento. A informação pode ser mal comunicada propositalmente, ou seja, ela pode ser manipulada a fim de beneficiar grupos, pessoas ou instituições específicas. Em terceiro lugar, tanto a comunicação quanto a divulgação científica têm ganhado força nos últimos tempos. Tem sido cada vez mais comum, por exemplo, a parceria entre jornalistas e estudiosos para a produção de conteúdo, para serem publicados principalmente em canais especializados da ciência, como revistas científicas, portais, blogs acadêmicos, utilizando aqui como exemplo a revista Ciência Hoje. E é bom ressaltar também que o avanço da disseminação da ciência se deve principalmente ao avanço da tecnologia. Hoje é possível encontrar nas redes de navegação, na internet, sites e blogs voltados unicamente para a divulgação científica. Como citando um exemplo aqui, o Cielo, que é uma espécie de livraria eletrônica que disponibiliza artigos científicos de diversas áreas do conhecimento, tendo acesso livre, justamente para ajudar a democratizar o conhecimento. Eu vou falar sobre problematização necessária. Diante das aproximações e rupturas entre comunicação científica e divulgação científica, aspectos constantes apresentados merecem uma reflexão maior. Conceito de alfabetização científica e a existência de níveis de segmentação na comunicação científica. Segundo Chassot, 2003, entender a ciência nos facilita também contribuir para controlar e prever as transformações que ocorrem na natureza. Isso significa que ela não pode se limitar à enumeração
do que se acontece no presente, mas contextualizar dados, fatos e resultados de pesquisa de modo a garantir sua temporalidade e oportunidades para sua produção e aplicação. Em outras palavras, a alfabetização científica, que deve estar prevista na divulgação científica, não pode servir de instrumento para distanciar os que produzem CIT, ciência e tecnologia, do cidadão comum. Ao contrário, precisa abrir espaço para aproximação e diálogo, inclusive convocar pessoas para debates amplos sobre a relação entre ciência e sociedade, ciência e mercado e ciência e democracia. Sobre os níveis de segmentação da comunicação científica, podemos destacar dois: comunicação intrapares, que compreende a circulação de informação científicas, tecnológicas e de inovação entre especialistas de um campo ou de campos conexos. São exemplos de comunicação intrapares a que se materializa por periódicos especializados ou por eventos científicos em áreas bem delimitadas, de tal modo que aqueles que não as frequentam encontram dificuldades para acessá-los. Uma revista qualquer no campo de física nuclear ou de oncologia, ou um seminário sobre endoscopia digestiva são exemplos de publicações ou de espaços de interação que caracterizam a comunicação intrapares. Comunicação extrapares diz respeito ao mesmo processo, mas seu público-alvo são especialistas que não se situam por formação ou atuação específica na área que é objetivo da disseminação. A comunicação extrapares, ela pressupõe uma temática sempre mais aberta, nitidamente com perspectiva multidisciplinar, de tal modo que possa interessar a uma audiência mais eclética, ainda que especializada. Uma revista de política científica e um congresso sobre sociobiodiversidade podem incluir número diversificado de especialistas e representam oportunidades concretas para a expressão da comunicação extrapares. A comunicação extrapares, por circunscrever área ou temáticas que dizem respeito a inúmeras competências ou especialidades, se respalda num discurso mais aberto do que aquele que define a comunicação intrapares, porque é compartilhado por um número mais amplo e mais diversificado de especialistas.